Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa oportunidade de nos reunirmos na presença do nosso Deus. Espero e oro que todos estejam bem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, juntamente com os nossos irmãos, ó Pai. Venho pedir, Pai, a Tua bênção, a Tua graça, por cada vida, por cada família, aonde, Senhor, chegar, Senhor, esse vídeo. Ó Pai, que a Tua bênção, a Tua graça seja sobre cada lar. Dá-nos graça, entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesses dias tão difíceis, tão complicados. Senhor, seja, ó Pai, realmente a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria. Senhor, eu oro, Pai, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, abre, Senhor, para que possamos enxergar, ó Pai, através das Tuas lentes, para que possamos enxergar através dos Teus olhos. Nós queremos ver aquilo que o Senhor quer que nós, ó Pai, enxerguemos, ó Pai. Nós queremos realmente notar e dar importância, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa cada lar, cada família. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, a cada um. Nós te pedimos, Pai, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meu querido? Hoje eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Como existe, a importância dos nossos olhos, a importância de enxergarmos. Não apenas, claro que hoje o nosso olhar, o nosso olho, ele guia o nosso corpo, as nossas vidas. Puxa, se imaginar sem os olhos, uma pessoa cega, não poderia, a dificuldade de andar, enfim, a vida. E a importância dos nossos olhos, não apenas os olhos físicos, mas o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas vidas, aquilo que nos leva a agir, aos nossos sentimentos. E aqui a palavra está falando a importância dos nossos olhos. O versículo 21, ele fala do coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E aqui vem falar dos olhos no versículo 22. E é importante porque através dos nossos olhos nós adquirimos o nosso coração, os valores para o nosso coração. Nós alimentamos o nosso coração através do nosso olhar. Na versão A Mensagem está dizendo assim, o mesmo capítulo, versículo 6, 22. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Os olhos são as janelas. Os olhos são aquilo, que traz as informações para nós. A maneira como vemos, como julgamos, a maneira como olhamos, vemos as situações, os fatos, as pessoas, as circunstâncias, a maneira como estamos enxergando, toda essa pandemia, toda essa situação, a família, o casamento, a igreja, os olhos maus. Quando temos um olhar mau, um olhar maligno, um olhar que só enxerga defeitos, só enxerga coisas ruins, isso nos prejudica. A maneira como enxergamos a vida e os fatos das pessoas, nós temos que cuidar do nosso olhar. Aqui está falando que os olhos são a janela. Olha, depende todo o teu corpo, depende toda a tua vida. Nós temos que cuidar do nosso olhar, porque através do olhar vem a inveja, o adultério, a gula, a pornografia, tudo através do olhar. Primeiro nós enxergamos, esse olhar gera uma informação para as nossas vidas, Isso alimenta o nosso coração. A palavra fala o quê? Que a boca fala,
daquilo que está cheio o coração. Então, o que eu tenho alimentado o meu coração? Do quê? Meu coração está cheio do quê? O que eu tenho enxergado? O que eu tenho visto? Né? O que eu tenho alimentado? O olhar, ele pode ser uma lâmpada forte que clareia, que ilumina, ou pode ser uma luz apagada, né? Uma luz que guia, uma luz que direciona, que orienta, ou uma luz fraca que fica difícil de caminhar, fica difícil de andar, de prosseguir, né? Jesus diz sobre o olhar lá em Lucas: os olhos maus levam às trevas. Sabe, só vê coisa ruim, só vê crítica, só critica, né? Só vê os defeitos. Ah, porque olha esse carro, não, mas esse carro, isso aqui. Olha hoje o céu como que está nublado. Não, vai chover, a chuva é ruim. Olha o sol, não, o sol esquenta. Só enxerga os defeitos, só enxerga os problemas. Em Lucas 35, diz assim: se nosso olhar for bom, todo o nosso corpo será luminoso e irá resplandecer. Se eu tiver um olhar bom, né, ver as coisas boas, sabe, enxergar o bem nas pessoas, o bom das coisas, sabe, poder ver o que é de bom. A palavra está falando aqui que isso será bom para o nosso corpo, vai nos iluminar, né? Nós iremos resplandecer a luz. Que luz? A luz de Cristo, a luz do Senhor, iluminar os outros, sabe? Iluminar os cegos. Tantas pessoas estão aí perdidas, tantas pessoas estão, né, vivendo um pânico, uma aflição diante das circunstâncias. Então, querido, cuide do seu olhar. Como você tem visto as coisas? Enxergue, olhe, né, o campo da tua visão, como que está as coisas. A maneira como enxergamos é o que enche o nosso coração. Do que você tem se alimentado? Né, os programas, a televisão, né, as coisas, o que tem entrado para dentro da tua memória, o que você tem aí gravado dentro de você. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Seu olhar está produzindo luz ou ele está produzindo trevas? Aquilo que você está enxergando está te trazendo benefício ou está te prejudicando? Né? Pergunte para as pessoas ao seu redor. E aí? Né? Pergunta para os seus parentes, aqueles que convivem com você. Né? O seu olhar está gerando o quê? Está gerando a luz ou está gerando as trevas? Está iluminando as pessoas o teu olhar? Está agregando valores às pessoas ou está derrubando as pessoas? Sabe? Uma visão doente só enxerga coisas ruins ou não enxerga. Agora, uma visão sadia, ela consegue enxergar além, ela consegue ver, né, a beleza das plantas, ela consegue ver a beleza da natureza, a beleza das pessoas, das situações. Como que está o nosso olhar nos dias de hoje? Você pega uma câmera, né? Hoje usamos muito os smartphones e uma das coisas que eles mais vendem é porque a câmera desse celular, ela tem isso, tem aquilo, tem celular que tem 2, 3, 10 câmeras e a qualidade da imagem, a qualidade da foto realmente fica melhor de acordo com a qualidade da câmera, da lente dessa câmera, né? E isso influencia como que está a qualidade do nosso olhar, sabe? No que estamos focalizando, no que estamos olhando. As pessoas que utilizam óculos, lentes, que necessitam, né, por uma miopia ou algum outro problema, eu me lembro que um determinado momento eu estava usando o meu óculos e para mim estava bom aquele óculos, né? Quando eu tive o retorno no oftalmologista e eu notei que o meu grau tinha aumentado, mas eu não tinha percebido. Para mim estava bom aquilo, sabe? E quando eu fiz o óculos novo e coloquei, eu falei, puxa, eu pensava que estava enxergando bem, e quando eu coloquei o óculos a minha visão foi além. Eu consegui ver mais nitidamente. Não, uma pessoa que não usa óculos, quando ela coloca, ela consegue enxergar as coisas. Sabe, nós temos que cuidar dos nossos olhos, nós temos que cuidar das nossas vidas com a lente do Senhor Jesus, com a lente da palavra de Deus. A palavra de Deus, né, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Sabe, os olhos, eles dão um enquadramento. Né? Eu tenho uma câmera, estou aqui olhando para o celular, eu enquadro aquilo que eu quero mostrar, né? Aquilo que eu quero ver. Então, o que você tem visto? Como você tem enquadrado o teu olhar?
Sabe, será que você tem enquadrado apenas nos problemas? Será que eu tenho enquadrado apenas nas dificuldades? Será que eu tenho enquadrado a minha vida nos defeitos, nos erros, sabe? Naquilo que traz tristeza? E de repente nós precisamos enquadrar, né, naquilo que me traz esperança, na presença do Senhor. Querido, foque no que é certo. Quanto mais você focar no que é certo, o teu coração se encherá de alegria. Muitos dos problemas não estão lá. Muitos dos problemas não são as pessoas. Sabe? O problema muitas vezes está no nosso olhar, na maneira como enxergamos as coisas. Não é que de repente a placa não estava com uma letra legível. Eu que não estava enxergando. Quando eu coloquei o novo óculos, eu consegui enxergar a placa distante e ver que as coisas estavam nítidas. Então, de repente, eu estou vendo e achando que o defeito está lá, mas o defeito está em mim. Eu preciso corrigir a minha visão. Como eu tenho visto as coisas, as situações, através da lente da palavra do Senhor nas nossas vidas. Muitos estão vivendo fora da comunhão da igreja. Não deixaram Jesus, sabe? Buscam, mas estão vivendo fora da comunhão da igreja, devido à forma que escolheu olhar. Né? Estão enxergando com uma lente que acha que não há necessidade de ter comunhão com o corpo, sendo que Cristo é a cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu não sei como nós conseguimos ter esse relacionamento com a cabeça e não ter um relacionamento com o corpo de Cristo. Sabe, será que nós estamos enxergando, olhando para a igreja, simplesmente com o nosso olhar? Sabe, simplesmente com aquilo que nós vemos. Mas quando nós olhamos como Cristo, a Bíblia fala que Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar, de dar a sua vida pela igreja. Sabe, ele zelou, ele buscou a comunhão dos santos, a comunhão de uns para com os outros. Né? O viver em harmonia, em sociedade, sabe, a humanidade entre nós. Abra os teus olhos, enxergue a beleza, né, na vida, na igreja, né, na família. A família não é perfeita, tem os seus defeitos, tem aqueles bons, aqueles maus, os chatos, os legais, mas enxergue as coisas boas na sua família, no seu casamento, né, na sua esposa, no seu esposo, sabe, enxergue a alegria de poder estar com os teus filhos, a alegria de poder ter tempo de fazer, de realizar, do seu serviço. Querido, em nome de Jesus, nós acostumamos muitas vezes com a lente fraca. Nós somos guiados pelos nossos olhos. Nós somos guiados pelos nossos olhos. Aonde você tem colocado os teus olhos? No quê? Aonde tem? Você tem olhado para a palavra de Deus? Você tem olhado para os testemunhos da palavra de Deus? Para onde você tem olhado? O que tem guiado a tua vida? O que tem te dado direção? Então foque na palavra de Deus. Foque naquilo que o Senhor trouxe. Sabe, o olhar muda em nós. Eu apertei aqui só um momento. O olhar muda em nós, queridos. O nosso coração, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, de realizar. Sabe, o olhar muda em nós o significado do mundo, o significado das pessoas, sabe, de repente, puxa, eu achava, mas agora eu vejo que as coisas não eram como eu pensava, né? Agora que eu estou olhando direito, analisando, eu vejo que realmente é legal, é bom, né? Muitas pessoas reclamam, sabe, tem um olhar, puxa, que ruim, eu vou ter que acordar cedo, ter que acordar de madrugada para ir trabalhar. Mas esquece que muitos estão desempregados e gostariam de estar trabalhando. Né? Muitos às vezes reclamam porque às vezes tem um filho, você tem que amamentar, você tem que acordar de madrugada, você tem que cuidar, sendo que muitos estão orando aos pés da cruz pedindo um filho. Né? Muitos de repente reclamam porque tem que cuidar do pai, precisa estar dando todo o apoio ao idoso, e muitos hoje estão sem os seus pais, sabe? Muitos reclamam disso, daquilo, porque tem. Você tem, querido. Então olhe para as pequenas coisas. Os olhos bons enxergam os valores.
Não são as grandes coisas, as pequenas coisas. Enxergue aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Jesus tinha um olhar de amor, né? Ele enxergava as dores das pessoas. Ele entendia por que aquela pessoa estava naquela situação, de repente de pecado, de repente fora, de repente até mesmo atacando a ele. Ele enxergava e ele via a dor das pessoas quando havia ali um sentimento de luto, um sentimento de dor, de fracasso, de desespero, e ele se compadecia. Ele tinha um olhar de amor. Assim como Jesus olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para nós, e ele decidiu morrer naquela cruz, não porque somos perfeitos, não porque somos bonitinhos, limpinhos, cheirosinhos, perfeitos, mas a palavra fala porque ele nos amou de tal maneira. Ele nos ama. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar. Sabe, o filho pródigo, ele saiu da sua casa e lá no meio dos porcos, ele enxergou a vida que ele estava levando, ele se lembrou da casa do Pai e ele voltou para a casa do Pai. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está afastado da comunhão da igreja, querido, a minha oração é que o Senhor abra os teus olhos e você enxergue o caminho de volta. Volte, nós precisamos de você, nós contamos com você, nós somos a comunhão da igreja, nós somos a igreja de Cristo reunidos no Senhor, somos um em Cristo Jesus. Que nós, possamos enxergar através das tuas lentes, da lente da palavra do Senhor, que o nosso olhar gere amor. Hoje, mediante essa pandemia, nós estamos utilizando muito as máscaras, e o que nós vemos muito hoje é apenas o olhar. Como que está o teu olhar? Quando as pessoas olharem para você, sabe, será que os teus olhos estão transmitindo amor? A palavra fala que nós somos a luz desse mundo, que possamos através do nosso olhar iluminar esta terra, iluminar as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Querido, fique com essa palavra, abra os teus olhos, ore ao Senhor. Senhor, vens me visitar, abre meu olhar. Senhor, eu quero te ver, eu quero te enxergar, eu quero enxergar o caminho. Jesus Cristo é o caminho, querido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.